de nós passamos por situações tão difíceis que duram tantos anos e muitas vezes questionamos o que falta para Deus fazer um grande milagre na minha vida. O que falta para Deus intervir na minha vida e mudar totalmente a minha história. Eu te convido agora a meditar comigo nos próximos minutos, onde nós vamos ver pessoas que passaram por experiências tremendas com o Senhor e vamos poder aprender com elas. O capítulo 9 de Mateus registra uma passagem muito conhecida. Diz assim: e entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico amarrado em uma cama. E vendo Jesus a fé deles, disse: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Em outras passagens de Lucas e Marcos, nós vemos que essa passagem traz mais detalhes. Os amigos daquele paralítico o amarraram na cama e o trouxeram e passaram ele pelo telhado da casa onde Jesus estava. Quando Jesus viu aquela situação inusitada, Jesus ficou admirado pela fé deles. Mas a fé de quem? A fé dos amigos daquele doente. Aquele doente não tinha mais condições sequer de ter fé. Mas Jesus não olhou a fé do doente, Jesus olhou a fé deles, dos amigos deles. Aqui Jesus deixa uma grande lição. Nós devemos escolher com quem nós andamos, com quem nós convivemos. Devemos escolher pessoas que nos levam até Deus, pessoas que nos aproximam de Deus. Interessante que Jesus falou: tem bom ânimo, o seu pecado está perdoado. Muitas vezes queremos que Deus cure uma enfermidade física ou faça um milagre em qualquer área da nossa vida. Mas Jesus nos vê como um todo. Ele curou também a vida espiritual daquele homem. Mais do que nunca, em primeiro lugar, primeiro nós devemos ser perdoados pelo Senhor, para depois conquistar outras bênçãos que julgamos necessário. Em seguida, Jesus vai passando adiante e vê ali sentado um homem chamado Mateus, que era um cobrador de impostos. Mateus era um homem mal visto. Ele era um homem que extorquia dinheiro daquelas pessoas e ele era odiado por todas aquelas pessoas. Então Jesus disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Aqui nos mostra que aquele homem, por pior que fosse, ele abandonou toda a sua história para seguir Jesus. Jesus nos ensina que devemos abandonar tudo aquilo que estamos fazendo de mal. Abandonar, muitas vezes, seguir Jesus significa abandonar até o nosso sonho, para viver o sonho de Deus. E aquele homem convidou Jesus para almoçar na casa dele. Jesus foi e almoçou com todos os pecadores ali na casa daquele homem que era tão odiado. Jesus nos ensina que não existe pecado que não possa ser perdoado, que não existe situação que Deus não possa mudar, e muito menos, não existe um coração que Jesus não possa transformar. Nós não devemos ter preconceito de ninguém, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Mateus era um homem odiado, porque ele era mau caráter, ele extorquia dinheiro das pessoas, ele oprimia as pessoas daquela cidade. Mas aqui nós vemos que ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Em seguida, Jesus nos fala acerca do jejum. E depois Jesus continua andando e ele está indo para curar para ressuscitar a filha de Jairo, que estava morta. Mas no caminho, uma mulher o viu passando e ela pensou consigo mesma: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aquela mulher sangrava há 12 anos. Não existe situação antiga, velha, que o Senhor não possa mudar. Se você se encontra numa situação complicada durante anos da sua vida, aqui o Senhor nos ensina
a termos perseverança. Ela pensou consigo mesma. Ela tomou a decisão. Hoje é um dia propício para você decidir a seguir Jesus. Para você tocar nas vestes deles para que ele possa te curar. Jesus continua andando para sua casa e 2 cegos começam a segui-lo. Olha que situação. Como é que você vê 2 cegos andando naquela situação tão difícil atrás de você e você não faz nada? Jesus chegou em casa e aqueles cegos o seguiram. Aqueles cegos perseveraram. Quando eles chegaram na casa de Jesus com todas as dificuldades enfrentadas, Jesus falou para eles: credes que eu possa curá-lo? E eles disseram: cremos. E Jesus os curou. Jesus deixa aqui a lição de perseverança, a lição de fé. E Jesus, ainda finalizando o capítulo 9, ele percorria as cidades, ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias. E vendo a multidão, ele teve grande compaixão, porque era uma multidão de pessoas desgarradas, como que se tivessem abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Jesus comparou aquela multidão como uma lavoura pronta para ser colhida. E aqui hoje fica o convite de Jesus, para que você faça parte desses ceifeiros. Jesus hoje, no capítulo 9, nos deixou grandes lições de fé e de perseverança. Que você hoje venha tocar nas vestes de Jesus. Que você tenha fé, persevere na presença do Senhor e ouça o chamado dele. Venha fazer parte dos ceifeiros do Senhor. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória.